vamos lá. Penélope, Suzana e Valquíria, né? Afinal de contas, 3 mulheres que fizeram e fazem história. Obrigado por receber vocês aqui nesse episódio do Rio Branco no Ar. E a primeira provocação que gostaríamos de fazer a vocês duas é: nossos alunos, nossos pais aqui presentes, conhecem vocês pelas suas palavras, sejam elas escritas, sejam elas cantadas. Mas quem é a Penélope? Quem é a Suzana? Por vocês mesmos. Comecem se apresentando para nós, para a gente conhecer um pouquinho dessa história que vocês construíram até aqui. Que caminhos as trouxeram até aqui? Bom dia! Primeiro, agradecer esse convite para participar desse momento. Eu já participo do Flip há 12 anos. Gente, 12 anos que eu participo do Flip. E é uma honra, é uma alegria, sempre um encontro muito gostoso. É muito bom contar histórias para as crianças junto com a família. Eu acho isso muito, muito legal. Bem, eu sou de Teresina, nasci lá no Piauí. Já moro aqui em São Paulo há 24 anos. Comecei a contar histórias lá na minha terra. Participei do primeiro grupo de contadoras de histórias de lá de Teresina, que a gente criou junto com outros artistas de lá. E eu comecei na infância a paixão pelas histórias. Não é muito difícil se apaixonar por histórias, tá? A vida da gente é feita de histórias. E pela narrativa das histórias, pelos contos maravilhosos, sempre fui apaixonada, né? Na minha infância, minha mãe, minha avó, cresci com aquela... indo dormir, ouvindo histórias, né? Aquelas histórias para dormir, que marcam a vida da gente. Lá na adolescência e na juventude, comecei a cantar, tocar violão. Então, fui me enveredando por essas atividades. Depois fiz faculdade de serviço social. Sou assistente social também. E continuei, além dessa minha atividade de serviço social, continuei com as minhas apresentações de contação de histórias e também de canto, né? Depois aqui, chegando em São Paulo, a gente veio para cá porque meu marido veio trabalhar numa televisão lá em Valinhos e a gente veio para aquela região de Campinas, Valinhos. Então, ele foi trabalhar na televisão e a gente terminou fazendo um programa infantil de TV contando histórias. Eu fiz a apresentação desse programa, ele fazia o roteiro, fazia os arranjos musicais. Enfim, somos sobreviventes, porque temos 5 filhos. Pois é. Você viu que isso causou impacto, né? Sabe aquela pergunta que todo mundo que tem filho fazem para eles? Dizem assim, vocês não têm televisão? Naquela época era televisão, né? Vocês não têm televisão? Ele diz, temos, só que eu acho a Suzana mais interessante. Era a resposta que ele dava. Enfim, e então a gente terminou fazendo muitos trabalhos assim, gravamos DVDs, CDs, temos músicas no Spotify. E agora estamos lançando um novo projeto que chama Meu Pé de Poesia, que vai ser lançado agora em outubro. E eu digo que o Rio Branco tem tem participação nesse projeto, sabe por quê? Porque em 12 anos contando histórias aqui no Flip e em outras escolas também, mas o Rio Branco me faz desafios, sabe? Hoje é sarau, Suzana, prepara um sarau com poesias infantis, prepara história tal. Sempre tem a proposta de cada turma. E algumas dessas músicas que nós estamos lançando agora foram compostas a pedido do Rio Branco em algumas apresentações que a gente fez. É isso, gente. Que bom saber. Vamos continuar. Gostei. E é um prazer estar aqui. Maravilhoso saber sua história, saber que a gente também faz parte dela. Eu só não entendi direito o Meu Pé de Poesias. É uma iniciativa que vai para o Spotify, é isso? É um disco, é um álbum com essas poesias que ao longo do tempo a gente foi criando. Eu sempre tive vontade de gravá-las. E agora a gente conseguiu realizar esse sonho e já vamos lançar nas plataformas digitais no dia 20 de outubro. Pode procurar lá, Meu Pé de Poesia, que vai estar lançado a partir desse dia. São poesias cantadas, e lá tem poesia de Olavo Bilac, de José Paulo Paes, de Pedro Bandeira, também do Enis Gomes, meu marido, que também é escritor, é poeta, é músico.
E a gente vai lançar, então, nesse dia, esse álbum. Muito bom, muito bom. Penélope, conta Bom, a sua gente, história. bom dia. Hoje é daqueles momentos que a gente fica meio até sem o que dizer, porque fala assim, quem é você? É aquela pergunta que a gente vai tentando responder ao longo da vida inteira, né? Então não dá para não ficar um pouco aérea quando vem uma pergunta tão aberta assim, né? Quem é você? Eu acho que para mim eu respondo que eu sou aquela pessoa que quando eu estou sozinha. Quando eu estou sozinha, eu acho que eu sei quem eu sou. E quando a gente não está sendo filmado, nem está interagindo com ninguém, que a gente tem que ficar com a gente mesmo, aí a gente se depara com a verdade do que a gente é, né? Sem maquiagem, quando acorda. Mas essa Penélope que eu sou sozinha é fruto de uma longa história também, com histórias, com uma família muito generosa nos diálogos. Eu sou a primeira pessoa na minha família, embora o meu estereótipo não comunique isso, mas eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Olha que legal. E aí, o meu pai é português, minha família toda do lado do meu pai é toda de Portugal e de uma aldeia muito pequenina. Então, de certa forma, a família do meu pai são todos parentes. E quando se é da aldeia, um casa com o outro, sabe? Existem aquelas coisas. E na família da minha mãe também, aqui no Brasil, uma família muito simples, muito modesta. E quando eu entrei na faculdade de Direito, porque eu fiz Direito, a minha avó me levou na feira. Por que na feira? Porque a minha família portuguesa aqui no Brasil foram trabalhar na feira. Eles eram camponeses, eles trabalhavam com agricultura, então aqui eles foram trabalhar na feira. Por que vieram? Isso é uma outra história. Mas quem conhece um pouco da história política no mundo sabe que muita gente migra e migra por conta também de decisões que não são dessas famílias, né? Hoje aqui vocês estão em um dia de família e eu acho que vale lembrar um pouco também essas famílias que às vezes têm que reunir os filhos debaixo do braço, sem tempo para fazer as malas e se lançar no mundo, né? Sair de uma situação de alta vulnerabilidade, de guerra, de ditaduras, etc. e tal. E foi um pouco o que aconteceu com a família do meu pai. E aí minha avó me levou na feira e eu fui de banca em banca, porque todo mundo sabia quem era a menina, porque eu tinha entrado na faculdade de Direito, minha avó costureira. Foi uma emoção muito grande para ela, porque a neta mais velha, mulher, ia ser doutora, assim que minha avó me apresentava na feira. Agora minha neta é doutora. Eu falava, vó, eu só entrei na faculdade. Mas para ela já era muita coisa, muita coisa. E tudo que eu percorri e vivi nessa minha trajetória como escritora, como advogada também, felizmente foi sem me esquecer dessas personagens que me formaram. Minha avó materna, meu avô materno também, os meus avós paternos, embora minha avó tenha partido mais cedo, meu pai, minha mãe, meus tios, enfim. Um povo que contava muitas histórias, sim, que compartilhava muito, famílias grandes, né, como não se vê mais, só a Suzane vem em casa, famílias assim de 5, 6 filhos, essas configurações, ou do lado do meu pai, que ele mais 7 irmãs, então famílias que rarearam nos últimos anos, porque as configurações mudaram, né? Principalmente aqui numa cidade como São Paulo. Mas eu tenho a felicidade de não me esquecer
dessas histórias. Eu estava ouvindo as crianças cantarem. Cada pessoa que você encontrar, leve uma porção com você. Um pedacinho dessa pessoa com você. Isso é muito raro hoje em dia. Todo mundo quer que as pessoas levem porções dela, né? É uma coisa do protagonismo, essa palavra, já que nós somos do universo das palavras, essa palavra protagonismo, ela ganhou um cenário que é assustador. Muita gente esqueceu da escuta e esqueceu que, na verdade, esse protagonista, ele não existe sem as outras personagens. Não existe protagonismo vazio. Sozinho no seu quarto, quando você acorda, se você não tiver compromisso nenhum, se você não tiver que sair com ninguém, se você não tiver que falar com ninguém, você não tem nenhuma história. Você tem você com você mesmo. É um emaranhado de coisas na sua cabeça, quem você é, que se organiza a partir do momento que você fala com o outro. Você se coloca. Então, eu tenho a felicidade de não esquecer da minha formação de todas essas pessoas que fazem um pouco, muito dentro de mim, como esses personagens da minha família e outras que tenho a felicidade de conhecer. Eu sou muito falante, eu sou do tipo que fala até com porta. Então, é óbvio, eu fui conhecendo muita gente e gosto de falar com as pessoas. E principalmente por ser mulher, tinha também esse desafio. Imagina, entrei na faculdade de Direito, era uma menina bem bonitinha, viu, gente? 19 anos e meio ultra machista, muito machista. Passei por situações de assédio terríveis, até em sala de juiz. Sim, e numa situação dessa, é uma pessoa que tem poder, que tem autoridade, que às vezes você depende daquela pessoa para conseguir uma liminar, por exemplo. E você tem que engolir a seco. Você está representando um cliente, você precisa daquela cautelar. Então, ao longo da vida, passar por determinadas situações, porque a gente está aqui hoje na condição em que nascemos de mulheres autoras, escritoras, é inevitável para esse momento, já que o colégio resolveu trazer à baila a questão das mulheres na história, pensar que as mulheres são vilipendiadas na história também. São muito agredidas. E construir uma trajetória profissional para uma mulher é necessário sim uma dose extra de coragem todos os dias. Porque aquilo que vocês, nossos companheiros homens, não precisam explicar, nós precisamos explicar 10 vezes. É fato. Não é brincadeira. Então, a gente trava lutas, às vezes, dentro de casa, com o próprio marido. Eu tenho um há 25 anos. A gente trava lutas dentro da nossa casa, que seria o lugar que você desarma, que você tira a armadura, né? E dentro de casa, às vezes, você tem que manter essa estrutura para tensionar, às vezes, um pouco um diálogo mais persuasivo, para que a outra pessoa possa enxergar uma transformação de conduta. Mas, felizmente, eu fui essa menina que cresceu numa família de histórias e de mulheres que eram bem tinhosas. E você, Penélope, traz uma história que começa pela paixão pelas palavras. Você sempre gostou muito das letras. E a gente descobriu, né, Renato? Sim, dentro das curiosidades que pesquisamos sobre você,
que alguma, né, é comum ali nos 15 anos das meninas, no debutar dessas jovens, pedirem vários presentes, né, da ordem de festas e, entretanto, o presente que você ganhou do seu pai foi uma máquina de escrever Olivetti. É isso? Bom, aqui, como todos são jovens como nós, todo não mundo preciso aqui fez. explicar o que é. Se fossem filhos de vocês, Eu acho que quem está com filho de 7, 8 anos, tem muita gente que nem passou por isso, a máquina de escrever. Né? Meu filho mais velho está com 22. Então, eu realmente sempre gostei muito de escrever. Quando cheguei hoje no colégio, não sei se a família está aqui, do menino que eu conversei. Tá aí? Ah, como que é o nome do seu filho? Pedro. O Pedro tem 8 anos, falou para mim que ele quer ser escritor. Falou no elevador. Eu dei, obviamente, mais atenção ao Pedro do que a Valéria, que estava em minha companhia. Porque entre a Valéria e o Pedro, gente, eu tenho que dar atenção ao Pedro. O Pedro tem uma trajetória ainda pela frente. Né? A Valéria já formou, já 45 anos de Colégio Rio Branco. já tem as ideias dela, mas o Pedro, quem sabe, né? O Pedro tem uma janela aberta aí de transformações. E a gente ficou conversando rapidamente ali, ele me mostrou, inclusive, os ex-alunos célebres do Colégio Rio Branco, com muito orgulho. Ele me mostrou a Ruth Rocha e falou, eu já li a Ruth Rocha. Eu sou leitor desde os 3 anos de idade, ele me disse, e eu quero ser escritor. E eu também tinha essa vontade com as palavras, embora eu tenha crescido numa família que livro não era comum. Nem essa relação com a instituição de ensino. Todas as pessoas tinham baixa escolaridade, foram trabalhar muito cedo, né? Alguns foram trabalhar criança. Então, a relação dentro da minha família era com a palavra falada, a palavra cantada, porque a gente cantava muito, né? Minha avó cantou no rádio, olha só, em 1940. Então, assim como Pedro, eu era uma criança que gostava da palavra, a letra da canção, eu ficava pensando nela e tal. Então, quando eu fui para os livros, eu já identifiquei, na verdade, a fala daqueles adultos que viviam ao meu redor. E com 15 anos, sim, ao invés de escolher um vestido, eu adoro vestido, viu, gente? Quem quiser mandar de presente, quem tem confecção, pode mandar, não tem problema. Mas eu quis uma máquina de escrever, que era alta tecnologia na época, uma máquina portátil. Meu pai, obviamente, me fez esse gesto generoso, né? Meu pai criou a gente dirigindo caminhão, então comprar uma máquina de escrever portátil na época foi, eu sabia o esforço dele. E recentemente, quando minha mãe faleceu, óbvio, a gente estava muito triste, minha mãe ficou doente muito cedo. Ele fez uma surpresa, apareceu na minha casa com uma nova máquina de escrever portátil, dessa vez uma Remington, que era a marca preferida do Ernest Hemingway. Quem gosta do escritor, for pesquisar, vai ver que ele gostava muito da máquina de escrever. Vocês sabem por quê? Da Remington? Porque vocês conhecem o Hemingway, né? Por favor, né, gente? Pelo menos o Velho Mar, que é lindíssimo. Porque o Hemingway, ele gostava também de um outro esporte perigoso, além da máquina de escrever, que tem a ver com a Remington. Caça. As máquinas de escrever e as máquinas de costura colaboraram muito para a evolução das armas. É uma coisa louca, né? Você não Pensado sabia? sobre isso. A Singer e a Remington têm uma relação muito íntima com rifles e com metralhadoras. Palavra também mata. Mas bala mata mais, né? Pelo menos que a gente vê. E aí, quando a gente pesquisa essas histórias, a gente vê como que é complexo, né? Ser humano. Como as relações são complexas.
Saber que uma máquina Singer, ali, ó, que bate a costura, tá, 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 tá. Essa repetição lembra alguma coisa? Não lembra? Então pesquisem, vocês vão descobrir essas situações antagônicas. Eu adoro a minha Hamilton, mas eu olho para ela e eu sei que existe uma relação também dessa marca, dessa indústria, com a indústria bélica. Muito maluco, né? É. A gente tá, olha quanta coisa a gente está aprendendo. Mas a Suzana também tem algumas curiosidades, né, Suzana? Além dos 5 filhos, tem algo que ela tem muita história. Mas a gente também, né, conhecendo um pouco mais você traz a marca e a importância da contação de histórias. Você falou aqui a sua mãe, a sua avó. E aí a gente queria que você trouxesse aí qual foi a história que você ouviu e que te marcou profundamente. Certo. Sabem que a minha avó acabou de fazer 103 anos. Agora, em agosto, estive lá no Piauí para visitá-la. Afinal de contas, 103 anos, né? É uma bênção. Ela se chama Tiaga. Tiago é muito comum, mas Tiaga, não. E é uma coisa interessante que ela fez parte da minha vida desde antes do meu nascimento, porque a minha mãe, eu fui a primeira neta mulher dela, e minha mãe queria homenagear a minha avó me dando o nome de Tiaga. E a minha avó sábia disse assim, quer me homenagear? Deixa eu escolher o nome dela. E escolheu Suzana. Dona Tiaga, você é muito sábia, Tiaga. Ela é uma pessoa, pois é. E as lembranças mais vivas da minha infância são as férias. Quem não gosta de férias? E eu sempre morei em Teresina, na capital, mas a minha avó ainda hoje mora na cidade de Amarante, no Piauí, que é uma cidade a 2 horas e meia de viagem, e eu passava as férias lá. Então, na hora de dormir, antes de dormir, aquela coisa do medo e tal, vovô ia botar para dormir, vovó ia botar para dormir. E as lembranças que eu mais amo da minha infância são esses períodos que eu passava na casa da minha avó, com muitas brincadeiras de roda, como os meninos brincaram aqui, de esconde-esconde, de banho de chuva, de banho de rio, enfim. Mas a história dessas histórias, a que mais me marcou e que hoje eu já contei para os meus filhos, que hoje já são todos adultos, e ainda conto hoje para minha neta. Sim, gente, eu tenho uma netinha. Uma netinha de 8 anos, só uma neta. E ela ama ouvir essa história, você acredita? De tantas histórias, né? Ela gosta muito de ouvir essa história que eu ouvia quando eu era criança. Vou contar para vocês, bem rapidinho. Dizia que havia um guaxinim muito esperto que vivia tão gordinho porque ele conhecia um lugar, um canavial, que tinha uma cana tão gostosa e ele vivia lá chupando cana. A dona Raposa, vendo que o guaxinim estava sempre feliz e se gabando de estar sempre chupando aquela cana gostosa, vivia pedindo, ô guaxinim, por favor, me leva lá. Me leva, por favor, por favor, por favor. Aquela insistência, e ele sempre dizia, não, dona Raposa. Ora, a senhora é muito escandalosa. Imagina, lá tem cachorros bravos, muito bravos. Se eu levar você, com certeza eles vão pegar você. Mas ela insistiu tanto, tanto, que um dia ele disse, tá bom, eu vou levar você. Mas olha, você tem que se comportar. Silêncio. Chupa a cana, mas fica em silêncio. E assim eles foram. Mas, gente, quando a dona Raposa experimentou aquela cana, que deu aquela chupada gostosa naquela cana, deu um grito bem alto. Ah, cana doce! O guaxinim, que é isso? O que foi que a gente combinou? Para com isso! Olha, você não tá lembrada? Tem cachorros ferozes aqui. Não faz isso. Ai, guaxinim, eu não aguentei. Muito gostosa essa cana. E deu mais uma chupada na cana e deu aquele grito de novo. Oh, mas a cana é muito doce.
para com isso, dona Raposa! E assim se repetiu várias vezes, até que os cachorros descobriram quem estava ali chupando cana. E não teve jeito. Ela, tão inebriada que estava com aquela cana, não conseguiu se safar. O guaxinim, puf, rapidinho fugiu. E os cachorros começaram a correr atrás dela. Correr atrás dela, correr atrás dela, correr atrás dela. E o guaxinim lá de cima de um galho dizia: ei, faz caracol, camarada raposa. E ela: não tenho tempo. Faz caracol, camarada raposa. E ela: não tenho tempo. Assim acaba a história. Hoje minha neta pede para contar e tem dia que ela fala: hoje não é cana, vovó, vamos inventar outra coisa. Ela foi comer outra coisa. Cada dia ela dá uma sugestão para mudar a história e sempre contar a mesma história com outras nuances. E ela entra e vive a história, né? É isso que a gente consegue. É tão bárbaro, né? Porque você vê uma avó contar a história para essa neta e uma história que não fecha. Tipo, comeu ou não comeu a raposa? Pegaram ou não pegaram? Né? Ela fugiu ou ela não fugiu? E às vezes a gente tem umas situações que as famílias leem, família, não só família, dentro da escola também isso acontece. A gente, como autora, passa por determinadas situações que a gente vê uma necessidade. Mas o que aconteceu? A leitora, ela tem um poder imenso ali de dar um destino para a raposa, né? O que aconteceu com a raposa, Suzane? Pois é. Você acha que ela pegou? Eles pegaram ou não pegaram? Pois é, ficou. Eu acho que não pegou. Ficou no... Cada um de nós vai criar um final para essa história. Verdade. Penélope, e você? Se a pergunta fosse direcionada a você, o que mais te marcou das suas próprias histórias escritas? Qual obra fez mais tocar seu coração? É claro que a gente sabe das premiações que você já recebeu, obras selecionadas para PNLD, mas qual aquela que mais te toca? Tá perguntando dos meus livros. Das suas produções. Escolher livro é muito difícil, e não é brincadeira, porque eu tenho 2 filhos. Se eu falar que eu gosto mais de um do que do outro, né? Só tive 2, tá? São adotivos, meus 2 filhos são adotivos, então é longo processo para você adotar. Daria para eu ter tido 5, viu? Eu acho. Você está falando isso com uma assistente social que trabalha na Vara da Família, não é isso? Esqueci de falar essa complementação. A Suzane trabalha com a Vara da Infância, então olha só, ela sabe do que eu estou falando. Teve processo ali que dava para eu ter tido 3, pelo menos. Tipo, na verdade, Não, filha, já não. Tô bem legal. a mãe de 5 filhos, olha o que ela fala. Eu sou mãe de muitos filhos hoje em dia, né? Vocês imaginam cada escola que eu vou e por aí afora no Brasil, eu tive o prazer de conhecer muitas realidades dentro desse trabalho com a literatura. Um dos livros, falei isso para o Renato e para a Valquíria hoje, um dos livros que foi um grande ponto de virada para mim na minha vida foi o Minha Vida na Cor-de-Rosa. Eu vou mostrar para vocês a capa. É um livro, eu trouxe a versão que é a versão do PNLD. Vocês sabem o que é um PNLD? PNLD é um programa nacional do livro didático e existe o livro literário dentro desse programa nacional. E aí as edições são feitas assim, mais fininhas, né? Para baratear o custo e leva esse selo aqui do programa. O Minha Vida na Cor-de-Rosa é um livro da Editora do Brasil, foi o meu primeiro livro juvenil. Eu escrevi vários livros para a infância e aí esse livro foi o primeiro romance jovem e eu não sabia falar com adolescente. Achei que não sabia. Mas o livro ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional e no ano seguinte foram 330 mil livros para a escola pública. Eu tenho colégios particulares que leem a obra, que eu visito, que eu converso com os leitores, mas confesso para vocês que a minha maior alegria é conversar com as mais diferentes realidades da escola pública e me encantar com a escola pública de uma maneira
muito profunda, porque a gente não imagina a quantidade de profissionais, educadores, assim como Renato e Valquíria, que estão no país dando nó em pingo d'água, fazendo do pouco muito e muito mesmo, transformando vidas com a leitura. Então esse livro foi realmente muito forte para mim, principalmente porque com a rede social o adolescente não espera mais ninguém. Ele vai lá, fuça, acha o autor, manda mensagem, assim como o Pedro conversou comigo no elevador, fala, Penélope, eu também escrevo, Penélope, eu li o seu livro, me mandam perguntas e não sei o quê. E aí foi uma virada muito grande. E a partir do Minha Vida na Cor-de-Rosa, eu lancei outros livros também destinados para o público jovem. O último deles é o Pés Descalços. Quem depois tiver curiosidade vai no Instagram, que é Os Adolescentes Conseguem, Vocês Também Conseguem. E tem sido uma jornada bonita, porque nós temos uma evasão muito grande de leitores no final do Ensino Fundamental 2 e no ensino médio. Então, escrever hoje, para quem está no final do Fundo 2 e no médio e ver eles com vontade de continuar leitores, é realmente muito importante para mim. Eu acho que eu devo isso à Minha Vida na Cor-de-Rosa. E Suzana e Penélope, né? A gente já colocaram aqui pra gente que a gente está esgotando o nosso tempo, tá bom? A gente já vai precisar começar a fechar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Ou então fazer igual a história da raposa, deixar o final para cada um construir. Mas a gente, sem dúvida, quando vocês trazem isso, a gente traz muito para as famílias e a gente acredita enquanto educador que é a imaginação, né? Como a gente estimula essa imaginação. Uma história sem fim é uma oportunidade da criança exercitar como é que eu vou pensar, o que é que eu vou estruturar, o que eu vou criar, o que eu vou construir. E aproveitem esse momento. Todos nós somos crianças. A Suzana fala muito de contação de história para crianças de 0 a 137 anos. Por quê, gente? Porque todos nós temos uma criança interior que a gente precisa preservá-la, porque a gente tem aí todo esse movimento de criação, de criatividade dentro de nós, e que às vezes a gente segura um pouquinho, porque nada pode, né? Nesse nosso mundo de adulto. Por que não? A gente não pode sentar no chão e realmente brincar de imaginar com os nossos filhos. Vocês que nos prendem por muito tempo, muitos minutos, vão ter agora 30 segundos. Olha que maldade, 30 segundos para uma mensagem, uma despedida para esses pais e para nós, que tivemos a alegria de ter vocês duas aqui no nosso Rio Branco no ar. É um stories, não é uma história, é um stories. É tudo seu. Começou a contar já? Pois bem, primeiro agradeço, muito bom estar aqui compartilhando um pouco da história com vocês. E eu queria dizer que esses 5 filhos que eu e o Enes tivemos, deu frutos também com livro. Eu não sou escritora, mas meu marido é. E ele lançou em 2020 esse livro Como Educar com Amor e Firmeza. Um pequeno currículo que a gente tem, né? Então, se vocês quiserem, ele chama Enes Gomes. Ele diz que existem N problemas, N soluções, mas Enes Gomes, só ele mesmo. E foi um prazer sempre estar aqui com os filhos de vocês. É muito bom. E o meu pé de poesia, depois procurem no Instagram, por aí, para conhecer o nosso projeto. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Enes, contadora de história, mais uma assistente social. Fantástica, piauiense e neta da dona Tiaga. Gente, vocês querem que os filhos de vocês leiam? Vocês querem mesmo? Vocês acham que é importante? Vocês têm valor? Vocês botam valor no estudo, né? Ou colocar no Colégio Rio Branco, deve botar valor no estudo.
Então leiam. Tá? É esse meu recado. Não se ensina ninguém a comer salada enquanto se devora um prato de batata frita. E eu adoro batata frita. Eu não estou dizendo que não caiba bastante coisa miserável no meio do caminho. Miserável no sentido do deboche, né? Dos entretenimentos variados, que cabe. A vida tem também momentos de entretenimento pouco até, vazio. Tá tudo bem. Batata frita é gostoso. Mas quem quer fazer filho leitor, neto leitor, sobrinho leitor, tem que dar a oportunidade dessa criança ver sentido num adulto que lê. Porque senão não faz sentido para ela. Eu não vou fazer. E eu falo isso com a experiência de crescer numa família que eu não via pessoas com o livro na mão. Mas todos eles tinham história na boca. Certo? E fez sentido para mim. Quando eu encontrei nos livros a voz da minha família, contando história também. Então leiam muito. Dá certo. Tá bom? Val, você viu que nossas convidadas se despediram em 30 segundos. É o tempo que você tem para também se despedir, não só delas, mas momentaneamente dos pais. Queridas famílias riobranquinas, é realmente uma alegria poder recebê-los aqui. Que vocês aproveitem, curtam cada espaço, cada momento que nós criamos para esse Festival do Livro em Família. E para quem está nos assistindo, depois desse momento aqui ao vivo, que vocês ouçam o que as nossas convidadas, o que essas mulheres trouxeram para compartilhar conosco. Leiam e leiam muito. Bem-vindos aqui ao Colégio Rio Branco. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente. Bom, vou eu para os meus 30 segundos, tá? Também quero começar falando com quem está nos assistindo e mesmo sendo gravado, foi com carinho que a gente fez mais esse episódio para você, do Rio Branco no Ar. Interaja com a gente, coloque sua provocação aí no nosso site, porque essa continuidade que Suzana trouxe na história da raposa, ela pode ser feita aqui, no nosso dia a dia. Queria agradecer a vocês 3 mulheres que toparam sentar aqui nessa manhã de sábado e contar um pouco da sua história. A gente que convive com vocês por meio dos nossos alunos, foi uma alegria poder passar essa manhã de sábado. Iniciar, né? Ainda temos uma programação grande, seja aqui no Rio Branco ou não, mas a programação do sábado é grande. E o mesmo a vocês. Obrigado por terem se orgulhado de ver seu filho dançando aqui logo cedo. Obrigado por ter participado desse episódio do Rio Branco no Ar. E eu termino com um agradecimento a uma mulher que fez e faz história, em especial a minha história. Queria dizer, Jeane, que eu te amo muito e você é a mulher que faz essa história que eu tenho até aqui. Obrigado, viu?